Senhora, fingir ser uma oficial naval é um crime federal, especialmente uma comandante SEAL. Agora tire essa jaqueta. A multidão de marinheiros e civis que esperava no portão caiu em um silêncio nervoso, o ar denso de constrangimento alheio. O jovem oficial de segurança, um homem cujo uniforme impecável parecia um tamanho maior do que sua experiência, estufou o peito deliciando-se com a autoridade que exercia. Ele apontou um dedo enluvado para a mulher no banco do motorista do sedã sem destaque. Ela era pequena, com cabelos escuros presos em um coque simples e funcional. E seu rosto sem maquiagem era uma tela de calma observação. Usava uma velha jaqueta de voo verde-oliva desbotada sobre uma camiseta cinza simples. O tecido macio e gasto por anos de uso, não por moda, mas foi o pequeno tridente dourado quase invisível, bordado acima do bolso, que chamou a atenção do guarda de segurança. Ele viu uma mulher que não se encaixava em seu rígido modelo mental de guerreiro. Viu uma farsa, um insulto ao uniforme que ele usava com tanto orgulho. Mas quando o almirante da frota, assistindo ao exercício de segurança de uma torre de observação distante, deu zoom em seu monitor e viu sua postura, o relaxamento dos ombros, o modo como suas mãos repousavam no volante, não o segurando apenas presentes, um lampejo de reconhecimento, um fantasma de memória, o fez parar de repente. Se você acredita que a verdadeira força não precisa de anúncio, digite profissional silencioso abaixo. O oficial de segurança Miller continuou seu discurso inflamado, sua voz crescendo para preencher o vazio do silêncio dela. A falta de reação dela era um vazio que ele achava profundamente perturbador. Ele esperava medo ou pelo menos um pedido de desculpas gaguejante. Em vez disso, não obteve nada, apenas um olhar firme e inabalável, que parecia ver através de seu uniforme e de sua patente e da frágil confiança que sustentava ambos. "Você está me ouvindo?" Ele exigiu, inclinando-se para a janela dela. "Esta base está em alerta máximo. Não temos tempo para jogos de falsas honrarias. Esse tridente", disse ele batendo com o dedo perto do emblema, "é conquistado com sangue e suor e sacrifício pelos homens mais duros que este país produz. Homens, não alguém como você tentando obter desconto no armazém da base." Alguns de seus guardas juniores riram encorajados por sua arrogância. A expressão da mulher não mudou. Seus olhos fizeram uma varredura lenta e deliberada ao redor, o posto de guarda. A posição das barreiras de concreto, os outros guardas e seus campos de tiro, o fluxo de tráfego atrás dela. Não era um olhar de medo ou desafio. Era uma avaliação silenciosa, contínua e profissional do ambiente tático. O silêncio dela não era vazio. Era um recipiente de imensa competência disciplinada. Era a calma antes da tempestade. Mas Miller, em sua ignorância, só conseguia ver a calma. Ele confundiu seu profundo autocontrole com fraqueza, sua observação profissional, com confusão. Esse foi seu primeiro e mais crítico erro. De repente, o mundo se dissolveu em ruído. Um alarme estridente ecoou pela base naval, seu grito agudo, significando uma ameaça real, não um exercício. Um caminhão pesado com o motor rugindo como uma besta ferida arrebentou um ponto de controle secundário a um quarto de milha adiante, levantando uma nuvem de poeira e destroços. Agora, avançava em direção ao complexo do portão principal rumo a Miller, sua equipe e a mulher no sedã. Pânico cru e indisciplinado explodiu. A voz de Miller falhou enquanto ele gritava no rádio seus comandos, um amontoado frenético de ordens conflitantes. Guardas corriam atrapalhando-se com seus rifles, seu treinamento evaporando no calor de uma crise genuína. Todos estavam focados no caminhão que avançava, a grande ameaça barulhenta e óbvia. Mas a mulher comandante Anna Sharma moveu-se com um tipo diferente de energia. Não era a energia frenética do medo, mas a energia focada e eficiente do propósito. Ela não gritou, não se atrapalhou. Saiu do carro em um movimento fluido e econômico, seu corpo baixo no chão. Seus olhos não estavam no caminhão.
Ela já o havia descartado como uma distração, um pedaço de teatro violento e barulhento, projetado para atrair todos os olhares. Seu olhar estava fixo nas sombras, nas lacunas do caos, na verdadeira ameaça que aquele barulho pretendia ocultar. O caminhão era de fato uma distração, um veículo sem motorista direcionado às barricadas. O verdadeiro ataque veio da direção oposta. 3 figuras vestidas de preto haviam usado o pandemônio como cobertura para atravessar a cerca do perímetro. Agora avançavam com intenção letal em direção a um sedã preto que se aproximava ao veículo oficial do almirante. Chegando para sua inspeção do exercício, Miller e sua equipe estavam completamente alheios. De costas, sua atenção consumida pelo espetáculo do caminhão em avanço. Eles viram o fogo, mas não os assassinos que o acenderam. Sharma viu tudo. Ela se moveu não como uma soldado, mas como uma força da natureza. O primeiro agressor, levantando uma pistola com o silenciador, encontrou seu pulso preso em um aperto de força impossível. Sharma não bloqueou o braço dele. Ela acompanhou o movimento torcendo e, em um único gesto brutal, usou a própria arma do agressor para desarmá-lo, enquanto quebrava seu cotovelo contra a borda afiada de uma barreira de concreto. O segundo atacante avançou e ela girou, tornando-se um fantasma. Usou a porta de seu próprio carro como escudo e arma, batendo-a contra os joelhos dele. Quando ele cedeu um golpe preciso e incapacitante em sua garganta, o silenciou instantaneamente. O terceiro, vendo seus parceiros caírem, hesitou por uma fração de segundo. Foi todo o tempo que Sharma precisou. Ela encurtou a distância com 3 passos explosivos e desferiu uma série de golpes tão rápidos, tão limpos e tão brutalmente eficazes que ele desabou no asfalto sem emitir um som. Tudo terminou em menos de 5 segundos. Uma sinfonia de competência silenciosa e violenta. Então, caiu um silêncio ensurdecedor, quebrado apenas pelo estrondo distante do caminhão de distração contra as barricadas. Miller e seus homens se viraram lentamente boquiabertos diante da visão de 3 hostis neutralizados e da pequena mulher discreta parada calmamente entre eles. Os carros do almirante Thorne frearam com um guincho. Sua equipe de segurança, fuzileiros navais de elite, saiu com armas prontas, formando um cordão protetor ao redor do veículo. Mas o almirante, um homem com 40 anos de serviço gravados nas linhas de seu rosto, fez um sinal para que recuassem. Ele havia visto todo o evento impossível através do para-brisa reforçado. Saiu do sedã sua presença por si só, uma força tangível que parecia acalmar o caos restante. Ignorou completamente a equipe de segurança atônita e inútil. Seus olhos afiados e inteligentes estavam fixos em uma única pessoa, a comandante Sharma. Ele caminhou em direção a ela ao passo medido, e certo o olhar uma mistura de admiração e profundo respeito. Parou a poucos metros dela, absorvendo a cena, os 3 homens caídos neutralizados com precisão cirúrgica, e a mulher que agora verificava calmamente as mãos, como se tivesse acabado de terminar uma pequena tarefa doméstica. Em seguida virou a cabeça lenta e deliberadamente, fixando um olhar gelado em Master at Arms Miller, que permanecia imóvel, o rosto uma máscara de pálido horror. A voz do almirante, quando surgiu, não foi alta, mas cortou o ar como uma lâmina. Oficial de armas, começou ele as palavras pingando de fúria fria. É esta a mulher que você estava detendo por se passar por oficial Miller? Não conseguiu pronunciar uma palavra. Apenas encarou a mente lutando para conciliar as suposições arrogantes e barulhentas que havia feito com a realidade silenciosa e letal que acabara de testemunhar. O almirante Thorne não esperou resposta. Virou-se para seu ajudante, um jovem tenente-comandante, que já segurava um tablet de dados seguro. Abra o arquivo de serviço ativo da comandante Anna Sharma, ordenou o almirante sua voz, soando com autoridade. Código de autorização, Thorne Omega 7. Os dedos do ajudante voaram pela tela. Os guardas de segurança reunidos e a própria equipe do almirante se inclinaram, o ar carregado de expectativa. O mistério da mulher silenciosa com a jaqueta gasta
estava prestes a ser resolvido. O ajudante começou a ler a voz clara e firme, mas tingida de um crescente senso de admiração. Sharma Anna, comandante Marinha dos Estados Unidos. Designação atual: Grupo de Desenvolvimento de Guerra Naval Especial. Um suspiro coletivo percorreu os presentes. SEAL Team 6. A força de combate mais elite secreta e letal do mundo. O ajudante continuou a voz agora cheia de reverência. Missões ativas 23. Detalhes classificados. Prêmios de serviço incluem estrela de bronze com dispositivo de valor, estrela de prata, coração púrpura com 2 estrelas de ouro, Cruz da Marinha. Ele fez uma pausa, os olhos se arregalando ao ler a última entrada. Olhou para o almirante e depois para a mulher, a expressão de puro assombro. E senhor, a medalha de honra. Uma onda de choque percorreu a multidão. A medalha de honra, a mais alta condecoração da nação por bravura, reconhecimento de sacrifício e coragem, além do dever. A jaqueta, o tridente desbotado não eram adereços de falsa honra. Eram relíquias de uma lenda viva. O almirante Thorne absorveu a informação com um aceno grave, como se confirmasse um fato que já conhecia no fundo da alma. Em seguida, fez algo que ninguém ali jamais havia visto um almirante de 4 estrelas fazer. Virou-se para a comandante Sharma, endireitou-se ao máximo e prestou uma saudação lenta, meticulosa e perfeita. Não era o gesto protocolar entre oficiais. Era um ato de profundo e sincero respeito. Comandante Sharma, disse ele, a voz agora sem raiva cheia, apenas de profunda admiração. É uma honra conhecê-la pessoalmente. Eu li todas as citações. Manteve a saudação por um longo momento antes de baixar a mão. Então voltou o olhar para o trêmulo Master at Arms Miller. Aquela jaqueta que você ordenou que ela removesse, disse o almirante, a voz baixa e perigosa, foi entregue a ela após a Operação Nightfall, uma missão tão classificada que a maior parte do corpo sênior desta base não tem autorização sequer para saber o nome. Aquele tridente foi preso em seu peito pelo próprio almirante McRaven. Você questionou a autoridade dela com base no gênero e no tamanho. Você fez suposições. Ela fez correções. Enquanto você fazia barulho, ela neutralizava uma ameaça que toda a sua equipe não percebeu. Uma ameaça que poderia ter nos custado todo o Estado-Maior de Comando. Você acaba de receber a lição mais cara e valiosa da sua carreira jovem. Competência é silenciosa. Lembre-se disso. A história do que veio a ser conhecido como o incidente do portão se espalhou pela base naval como fogo. Não foi um relatório oficial. Foi algo muito mais poderoso, uma lenda. Era sussurrada nos refeitórios, recontada nos alojamentos e compartilhada com um senso de reverência entre marinheiros e oficiais. O conto da mulher calma e discreta que sozinha deteve uma ameaça de nível 1, enquanto a força de segurança oficial estava distraída, tornou-se parte do folclore institucional. Da noite para o dia, o mestre de armas Miller tornou-se sua figura central de advertência. Ele não foi expulso desonrosamente. O almirante Thorne acreditava em lições, não apenas em punições. Em vez disso, Miller foi realocado para a divisão de treinamento, uma despromoção pública e profundamente humilhante. Sua primeira tarefa foi participar de uma reunião obrigatória de análise pós-ação, conduzida pela própria comandante Sharma. Em uma sala de conferências estéril, ela ficou diante de um quadro branco e de forma clínica metódica, e sem um pingo de emoção ou vingança pessoal, detalhou cada falha tática que sua equipe havia cometido. Usou linguagem fria e precisa, apontando seu posicionamento inadequado, a quebra de comunicação e a falha crítica de consciência situacional. Não foi um ataque pessoal, mas uma dissecação de sua incompetência. Para Miller foi a hora mais profissionalmente brutal e transformadora de sua vida. Ele finalmente entendeu que o silêncio dela nunca fora fraqueza. Era uma arma, uma ferramenta de observação que ele havia sido barulhento demais para apreciar. Durante a tempestade de atenção que se seguiu, a comandante Sharma
permaneceu uma ilha de calma. Ela desviou toda a tentativa de elogio, cada comentário louvável de oficiais superiores. Quando um repórter do jornal da base tentou obter uma declaração sobre seu heroísmo, sua única resposta foi: protocolos foram violados. A vulnerabilidade foi corrigida. O foco dela nunca esteve no evento passado, mas na prevenção futura. Ela tratou o incidente não como um momento de glória, mas como um ponto de dados em uma equação de segurança maior. No dia seguinte ao incidente, enquanto sua lenda se consolidava pela base, ela foi vista em um estacionamento, ajudando calmamente um jovem marinheiro atrapalhado a trocar o pneu furado de seu carro. Falou com ele não como uma heroína condecorada, mas simplesmente como outra marinheira oferecendo orientação tranquila e uma mão firme. Esse ato, testemunhado por dezenas de pessoas, fez mais para solidificar seu mito do que o próprio confronto armado. Demonstrou que sua identidade central não era definida pelas medalhas em seu arquivo, mas por um profundo ethos de serviço e competência silenciosa. As imagens da câmera de segurança de seus 5 segundos de combate tornaram-se um material de treinamento lendário. Ficou conhecido simplesmente como o Minuto Sharma, uma aula magistral em economia de movimento, avaliação de ameaça e o poder marcante e inegável do profissional silencioso. O vídeo era um testemunho silencioso do fato de que a verdadeira autoridade não se ostenta em uma manga. Ela se demonstra em ação. Um ano depois, a cultura de segurança na estação naval de Norfolk havia sido fundamentalmente transformada. As mudanças não foram superficiais. Foram sistêmicas, nascidas de uma revisão de segurança abrangente de 300 páginas, que o almirante Thorne havia encomendado pessoalmente à comandante Sharma. Seu relatório foi uma obra-prima de análise tática, focando em modelagem preditiva de ameaças e vulnerabilidades do fator humano, especificamente o perigo dos vieses cognitivos, como os que Miller havia demonstrado. Postos de controle foram redesenhados, protocolos de treinamento reescritos, e uma nova ênfase foi colocada em ensinar os guardas a olhar além do óbvio, a ouvir o silêncio e a respeitar a competência em qualquer forma que ela apareça. O instrutor mais eficaz nesse novo currículo era, ironicamente, o ex-mestre de armas Miller. Ele se apresentava diante dos novos recrutas não como um herói, mas como um exemplo vivo de fracasso. Usava sua própria história, sua própria arrogância e a humilhação pública como principal ferramenta de ensino. Tornou-se um instrutor melhor por causa de seu fracasso, um homem mais sábio por ter sido humilhado. Ensinava seus alunos a questionar suas suposições, a procurar o profissional silencioso na multidão e a entender que as ameaças mais perigosas raramente são as mais barulhentas. A história da comandante Sharma tornou-se mais do que uma lenda. Virou uma parábola, parte essencial da identidade da base transmitida de marinheiros experientes a novos recrutas. Era um lembrete constante de que o uniforme não faz o guerreiro. É o guerreiro que dá significado ao uniforme. Seu legado não foi gravado em uma placa ou monumento. Ele vivia na vigilância aprimorada de um jovem guarda no portão 3, no ceticismo saudável de um oficial de patrulha ao avaliar uma situação, e na compreensão institucional de que o respeito não é um direito do posto, mas um dividendo da competência demonstrada. Sharma em si já havia partido realocada para outro canto classificado do mundo onde suas habilidades eram necessárias. Ela não deixou estátuas, apenas um padrão de profissionalismo silencioso, de calma inabalável e de uma verdade profunda. A voz mais poderosa é muitas vezes a que nunca se eleva. E a maior força é aquela que nunca precisa ser anunciada. O verdadeiro legado não é o que você deixa em um arquivo, mas o que continua adiante nas ações dos outros.